Ei pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui hoje sobre o glaucoma de ângulo fechado, nas suas duas formas, na crônica e na aguda, ok? Vamos começar pela mais simples, entre aspas, que é a forma crônica, tá? Antes disso, um dado importante, não se esqueça, cerca de 1/4, ou seja, 25% dos pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado. Então, se você tem 10 pacientes na sua clínica, 2 pacientes ali, 3 pacientes vão ter glaucoma de ângulo fechado. Então, a cada 100 pacientes ali, 1/4, 25 pacientes têm que ter glaucoma de ângulo fechado. Poxa, mas eu atendo muito paciente com glaucoma e não vejo ângulo fechado. Sinal de alerta, sinal de que você eventualmente deve caprichar melhor nessa gonioscopia. Então, apenas 25% dos pacientes têm, né, dos que têm glaucoma, mas metade dos pacientes cegos ficaram cegos pelo glaucoma de ângulo fechado. Isso mostra a importância que a gente tem que dar ao tratamento do glaucoma, e para mim é o glaucoma mais fácil de tratar. É o glaucoma onde a gente tem a oportunidade de prevenir, né, que é uma palavra tão difícil na nossa subespecialidade. Então vamos lá. Glaucoma de ângulo fechado crônico, ou seja, aquele glaucoma que não entrou em fase aguda, o paciente não tem sintoma nenhum, a pressão sobe em determinados horários do dia ou certos períodos da vida, ele não percebe, o nervo óptico vai sendo lesado, vai fazendo a escavação, e ele vai perdendo gradualmente a sua função visual. Esse é um glaucoma totalmente prevenível. Se a gente para fazer um exame de um paciente, né, com critério, e você suspeita de uma câmara anterior mais rasa, ou você faz ali às vezes um Van Herk, né, que é aquele corte bem fininho da córnea a 60 graus ali, lá pertinho do limbo. Se você fez um Van Herk, está na dúvida, vai lá, faça uma gonioscopia do paciente. Para a gente que é especialista, gonioscopia significa fazer gonioscopia com lente de indentação. Ou seja, não tem interface de metil, eu vou colocar e eu posso indentar para saber se aquele ângulo abre ou não abre. Então isso para um especialista é mandatório. Para um colega que é generalista ou não está na área do glaucoma, a lente de 3 espelhos serve muito bem, vai ter que botar a interface ali de metilcelulose ou gel, né, lubrificante, e colocar no olho do paciente. Você vai usar um espelho para ver o ângulo e infelizmente você não consegue indentar. Então se você usa uma lente de 3 espelhos que não indenta, você vai saber se esse ângulo é aberto, ok? Ou seja, eu estou vendo faixa ciliar. Se ele é intermediário, eu estou vendo esporão escleral. Se ele é estreito, ou seja, eu só estou vendo trabeculado pigmentado. Ou se ele é suspeito de fechamento angular, ou seja, eu vejo o trabeculado pigmentado 180 graus e não vejo nos outros 180 graus, esse é o suspeito de fechamento angular. Ou já tem um ângulo estreito com sinais de fechamento angular, que é o paciente que você ou não está vendo esse trabeculado em mais de 180, ou que você vê sinais de fechamento prévio, que são imprints ou sinéquias. Viu imprint e sinéquia? Esse paciente já fechou esse ângulo em algum momento, significa que algo tem que ser feito, né? Já estamos chegando um pouquinho tarde. Não, ele é um suspeito, 180 graus, eu faço iridotomia ou não faço iridotomia? Não existe um consenso. O que a gente faz é, às vezes o paciente é um paciente que tem também um diabetes, você vai dilatar muito durante aquele ano ou nos anos subsequentes, ou é um paciente que mora numa região muito remota, não tem acesso fácil. Diante desses pacientes que você vai dilatar muito, ou que você não tem acesso fácil, ele não vai voltar com 6 meses ou com 1 ano, faça a iridotomia. Na dúvida, na minha cabeça, e a minha cabeça não é o que a literatura recomenda, nem o consenso brasileiro, você deveria fazer. Na dúvida, faça, né? Muito melhor você ter feito uma iridotomia, se for bem feita não vai ter nenhuma complicação significativa para o paciente e está prevenindo uma complicação que é um glaucoma agudo lá na frente, do que você eventualmente não fazer, esse paciente desenvolver a forma crônica ou aguda, e a gente conhece as consequências, como a gente falou agora mais cedo para vocês. Então, no suspeito de fechamento angular, você pode só observar esse paciente, ou seja, você é um paciente que está aqui, se eu pedir em 6 meses você vem, em 1 ano você vem, está consciente, não quer fazer nada. Ok, é só um suspeito, ou seja, eu estou vendo trabeculado em mais de 180 graus? Ótimo, então a gente vai só acompanhar você. Desde que você não tenha fator de risco, como eu falei, vai dilatar frequentemente, tem difícil acesso. Outra coisa importante, usa medicação antidepressiva? Usa tansulosina, por exemplo, usa topiramato, ou seja, medicações que favorecem o fechamento angular, aí você faça, tá?
E se você não for fazer, oriente esse paciente. Olha, for tomar um antidepressivo, for tomar um remédio de próstata, for usar um topiramato, procure o seu médico oftalmologista antes de tomar, correto? Então essa é a forma da gente prevenir um glaucoma mais grave. Se você examina bem, pega uma suspeita, pega um ângulo estreito, vai lá, faça iridotomia nesse paciente, procedimento rápido, seguro e que vai prevenir a cegueira em muitos desses pacientes que, se a gente não tratar, vai entrar na forma crônica, que é o paciente tem um ângulo estreito e já tem glaucoma. Então ele já está fazendo crises de fechamento. É um glaucoma inicial ou moderado, ou mesmo grave? Eu separei um pouquinho grave porque se for grave você pode ir direto para uma faco, por exemplo, ou uma facotrec, né? Se for um glaucoma leve e moderado, você vai direto para uma iridotomia. Daí não tem que pensar, faça iridotomia. Ah, mas esse paciente tem uma catarata associada. Você está autorizado a fazer iridotomia enquanto não faz a faco, ou você pode ir direto para a facoemulsificação. A facoemulsificação no glaucoma de ângulo fechado desempenha um papel fundamental tanto para prevenir sinéquias, né, sobrecarga de trabeculado e fechamentos angulares agudos, quanto também na redução da pressão ocular desses pacientes. Então, no ângulo fechado, se você submete esses pacientes à facoemulsificação, você tem sim uma redução pressórica de pressão, que vai variar aí de acordo com o estudo, mas na média aí de 5, 6 até 8 milímetros de mercúrio de redução após a facoemulsificação em glaucomas de ângulo fechado. Tanto é que pacientes com glaucoma de ângulo fechado e portadores de catarata leve e moderado, só faco isolada, não precisa associar mais nenhum outro procedimento. É um glaucoma grave? Você vai ter realmente duas opções. Às vezes é um grave que não tem uma ameaça de fixação central, você pode lançar o recurso de uma faco, fazendo eventualmente um diamox no per e pós-operatório para ver se essa redução da pressão vai ser significativa. Ou você pode lançar a mão de uma facotrec, por exemplo, que é o que geralmente a gente utiliza de rotina, deixando os pontos da trec um pouco mais fechados, porque não é incomum que eventualmente a pressão caia bastante só pela faco. E se eu precisar, eu vou ali soltando os pontos da trec e a gente vai ter uma formação de uma bolha. E se fizer, então, não tem importância nenhuma, a indicação clássica é de facotrec. Cuidado para não ser esses olhos muito pequenos, microoftalmos, nanooftalmos, que vão exigir uma facotrec e você eventualmente vai ter que fazer uma esclerotomia para prevenir complicações. Em alguns casos extremos você já faz até uma vitrectomia posterior para que você evite um maligno nesses pacientes. É só um parêntese nessa história. Então, faco está muito bem indicada em glaucomas leves, moderados, ok? De portadores de glaucoma de ângulo fechado. Não tem catarata, você até pode remover um cristalino transparente, mas você deve tentar iridotomia antes. Bilateral, sempre bilateral. Nunca faça iridotomia no olho e não faça no outro. Às vezes a gente pega pacientes que tiveram crise aguda no olho, foram lá, fizeram iridotomia, o outro olho não fizeram, depois de uns anos ele vai lá e entra em crise aguda também. Poxa, crise aguda leva a uma lesão gigantesca de camada de fibras nervosas, consequências graves, leva a cirurgias depois muito mais complicadas nesse paciente. Então, faça iridotomia bilateral, está lá no consenso da Sociedade Brasileira de Glaucoma de Ângulo Fechado, que você tem acesso, é só entrar no site, né, tem lá o seu cadastro, não precisa nem ser sócio, para você ter acesso aos consensos da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então tá lá, ângulo estreito, iridotomia bilateral. Paciente de 50 anos de idade, fiz iridotomia, o ângulo não abriu. Ok, facoemulsificação. Né? Se você fez, abriu um pouco, já está ali, né, já deixou de ser, você está vendo ali um trabeculado 360, um paciente jovem, cristalino está ok, não tem lesão de glaucoma, dá para acompanhar? Acompanha. Mas fez, pessoal, o ângulo não abriu, a pressão não está legal, pode fazer a faco nesse paciente para que você possa ter a solução definitiva, que é julgar esse ângulo mais lá para trás, né, abrir esse ângulo e poder ter uma redução pressórica. É claro que você pode abrir o ângulo e não ter uma redução pressórica, porque às vezes o trabeculado já está ali com um processo crônico e sobrecarregado e já não funciona bem, é outra história. Mas aí você fez a faco, não respondeu, vai para um outro procedimento. Outra coisa importante é iridoplastia. Faço ou não faço? Fiz iridotomia. Vou fazer uma iridoplastia se esse ângulo não abriu? É válido, especialmente em pacientes jovens. Iridoplastia requer uma técnica mais cuidadosa para ser feita, tem que ser bem feita, tem que ser bem na raiz da íris, para que você possa afinar essa periferia e abrir o ângulo. Não faço de rotina, mas quando às vezes são pacientes muito jovens que você não quer ir para uma faca, um paciente de 30 anos de idade, é uma possibilidade bastante válida e é um recurso que dá para lançar a mão
com total segurança, observando os cuidados de uma iridoplastia. Não recomendo vocês reaplicarem iridoplastia. Fiz iridoplastia, não abriu, vou repetir. Não repita. Você pode levar uma isquemia de segmento anterior desse paciente, na forma grave, né, levando um glaucoma neovascular, você vai ter uma complicação ainda maior. Então, fez uma iridotomia, partiu para uma iridoplastia, esse ângulo não está legal, faco. Atenção especial à íris em platô. Câmara parece profunda, periferia é rasa, tem aquele aspecto de dupla corcova na gonioscopia de indentação. São pacientes que respondem mal à iridotomia. Então, fez a iridotomia, não abriu? Será que é uma íris em platô? Porque se for uma íris em platô, a solução também é uma faco nesses pacientes. Se for um paciente muito jovem, monitora. Fez a iridotomia e monitora. Não, um paciente que já passou aí da meia idade, 55 anos para frente, é faco. O pessoal está autorizado para fazer isso aí sem nenhuma sombra de dúvida. Você vai trazer muito mais benefício do que risco a esse paciente. Bom, então vamos lá. Você fez iridotomia desse paciente, o ângulo abriu, está seguro, mas ele mantém pressão alta, você vai tratar como um glaucoma primário de ângulo aberto, você trataria. Você pode usar qualquer classe de colírio nesses pacientes, inclusive prostaglandina. Não existe restrição nesses casos, ok? Fica a ressalva mais uma vez, não abriu, você tem que abrir esse ângulo. Né? Então a faca de emulsificação sempre é uma coisa que a gente pode lançar a mão. Pacientes muito jovens, considerem a iridoplastia. Esses pacientes também têm que estar muito bem orientados, enquanto você às vezes não fez um procedimento a laser ou não fez a faca, aos sinais da crise aguda, né? Então, para não ser confundido com uma enxaqueca, né? Aquele paciente que vai para um pronto-socorro com aquele quadro parecendo uma enxaqueca grave, trata, às vezes usa topiramato e as coisas só se complicam e você não resolve e quando chega muito grave para a gente. Então, com relação ao tratamento de glaucoma crônico de ângulo fechado, a gente vai para esse raciocínio. Iridotomia, talvez uma iridoplastia, talvez uma faco, e medicação pode ser usada qualquer uma que você desejar com relação aos colírios hipotensores oculares. Também não há nenhuma contraindicação para manitol e diamox. Manitol e diamox puxa um outro assunto para a gente, que é a crise aguda do glaucoma de ângulo fechado. Outra história. O paciente chega então com aquele quadro às vezes clássico, né? Edema corneano, muita dor, náusea, vômito, aquela hiperemia ocular, baixa de visão. Esse é um paciente que, se você conseguir fazer uma gonioscopia, você vai tentar fazer uma gonioscopia indentando para saber se aquele ângulo abre ou não abre. Se você indenta e ele abre, cabe fazer o atendimento daquele paciente fazendo manitol venoso, não tendo disponível diamox, 2 comprimidos oral naquele momento, e a massagem com um tonômetro ou com lente corneana para você ir massageando aquele olho para abrir esse ângulo, para tirá-lo da crise aguda, para melhorar esse aspecto corneano, para você poder fazer então uma iridotomia, geralmente a laser, mas pode ser feita a iridotomia também cirúrgica, ok? Uma faco no olho de crise aguda é possível, às vezes a gente tem que encarar, mas saiba que é uma cirurgia muito mais complexa, uma câmara super rasa, um olho inflamado, você vai enfrentar um desafio muito maior, perfeitamente possível se você estiver bem preparado e habilitado para isso, mas certamente não é a melhor opção. É você tirar da crise aguda, fazer logo a iridotomia. Lembra que essas crises, o paciente tem pressões muito altas, acima de 30, e acima de 30 você tem uma isquemia ali da íris, então você perde a capacidade do esfíncter iriano. Então, pressões muito altas, vou fazer pelo carpinho. Lembra que o paciente vai chegar geralmente em média midríase, né? Não é a midríase ampla, porque é a média midríase que leva a maior fechamento ali do ângulo. Então, você precisa fechar essa pupila para fazer uma iridotomia? Sim, mas não vai funcionar se você não abaixar essa pressão abaixo de 30. Recapitulando, o paciente chegou com pressões muito altas, muito elevadas, acima de 30, média midríase, esse olho todo inflamado. Você vai tirá-lo da crise. Manitol, demora de 30 minutos a 1h30 para fazer o efeito. Efeito do manitol é em até 6 horas, depois desse período essa pressão vai voltar a subir, então não adianta fazer manitol e liberar para casa. A pressão vai abaixar, você não vai resolver a crise, daqui a 8 horas ele está de volta com a pressão lá nas alturas. Manitol, então, ele é um agente de curto prazo, tanto para a gente operar, um paciente que vai para o bloco vai operar, quanto um paciente que está na urgência, para você tirá-lo da crise. Então, manitol, tempo de efeito aí média de 6 horas, depois disso a pressão vai subir e perdeu o efeito dele. Então, naquele momento ajudou a reduzir a pressão, faz a massagem, eu uso o prisma do tonômetro, lubrifica o olho, obviamente anestesia, lubrifica, aperta, tem vários tipos de massagem, o que eu pratico é, aperta bem a córnea, indenta bem aquela córnea,
conta aí em torno de 15 a 20 segundos, alivia, espera um minutinho, vai lá e vai fazendo de novo e você vai repetindo isso 5, 6, 7, 8 vezes. E você, quando esse ângulo não está sinequiado, responde muito rapidamente à diminuição da pressão. Essa pressão vai abaixar para baixo de 30, a pilocarpina que você está usando vai fazer efeito. Com relação a colírios, chegou na crise, correu lá o manitol, fez seu diamox, pinga, obviamente, um colírio hipotensor ocular, né? Você vai usar aí inibidor de anhidrase carbônica, alfa-agonista ou beta-bloqueador de preferência, evite a prostaglandina porque o olho já está inflamado. Você vai também usar pilocarpina nesse paciente, né? Você vai pingar pilocarpina aí sequencialmente a cada 15, 20 minutos, mas lembrando que ela não vai fazer efeito se a pressão estiver muito alta. E você deve usar corticoide a cada 15 minutos na crise aguda. Então vai usando corticoide para esse olho diminuir essa inflamação. Então o que a gente faz é isso, manitol, massagem e vai pingando tanto a pilocarpina quanto o corticoide tópico junto com os hipotensores oculares. Abriu esse ângulo, essa pupila vai fechar, essa córnea vai ficar mais transparente, você pode lançar a mão de uma paracentese ali, se você quiser, né, para se tirar logo da crise, ou se não for necessário, vai lá, faça sua iridotomia, lembre de fazer no olho contralateral, mesmo que ele não esteja em crise. Esse é o manejo da crise aguda de glaucoma. Passado a crise aguda e o glaucoma crônico, se você estiver em bloco cirúrgico e for fazer a catarata desse paciente ou a Phacotrec, como eu falei com vocês, olhos nanoftalmos ou micoftalmos, previna-se com esclerotomias, né, preventivas ou até vitrectomias, ok? Fora isso, se você não for lançar a mão de nenhum desses dois, não é necessário, é só um ângulo fechado, pós-crise aguda ou crônico, você vai fazer uma faco, vai enfrentar os desafios esperados de uma faco num olho que tem uma câmara estreita. Você tem que saber manejar esse caso, não vai dilatar muito bem, é um paciente que você vale a pena correr manitol para você desidratar esse vítreo, para ganhar uma profundidade de câmara. Lembra que o manitol vai demorar de 30 minutos a 1 hora para agir, então não adianta correr e ir fazendo a sua faco, né? Correr enquanto está fazendo a faco não tem uma razão de ser, você não tem o benefício do produto, que é enxugamento vítreo que você tem que ter. Então faz o manitol, faça ali a sua paracentese, cuidado para não fazer aquela incisão principal, paracentese muito estreita, né? Para que você não tenha hérnia, íris herniando ali, e aí você tem fechamento de pupila, né? Durante a cirurgia, numa câmara estreita, vai virando um cambalacho. Então fique atento a isso, faz uma incisão corneana bem feita, né? Nem longa demais, nem curta demais. Você bota ali um visco metilcelulose 4%, se for possível, ou um coesivo para ganhar espaço, para segurar aquela câmara profunda. Cuidado para essa Rex não correr, esses pacientes perdem câmara muito facilmente quando você entra ali para fazer a cápsula Rex. E depois disso, vai na segurança, suca esse cristalino, quebra, não inventa moda, faz na cirurgia na técnica mais segura que você conhece, ok? E pronto, no pós-operatório vai ser um pós-operatório usualmente bem tranquilo, porque são olhos que abriram o ângulo e tem uma queda de pressão importante. Pessoal, acho que de forma geral era isso que a gente queria destacar, os pontos principais. Coloca aqui seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas para a gente discutir. Vai ser sempre um prazer. Obrigado pela participação de todos. Divulguem, compartilhem se vocês acharem que o conteúdo é legal. Abração!